Vamos falar da política americana nos Estados Unidos. O advogado do ex-presidente Donald Trump diz que já recorreu à Suprema Corte sobre a decisão que tornou o ex-presidente inelegível no estado do Colorado. Vamos voltar com a Mariana Jangiacomo de Nova York, que está acompanhando essa história de perto. Mariana, provavelmente a gente vai assistir a esse balé em que partes do judiciário vai decidindo alguma coisa e Donald Trump vai respondendo do outro lado, né? Thaís, exatamente. As eleições do ano que vem, são eleições que vão ser decididas nas urnas, mas também nos tribunais. Isso porque essa decisão da Suprema Corte, por exemplo, vai ser importantíssima para balizar ali, para servir como base do que outros estados que querem tirar Donald Trump das primárias devem fazer daqui para frente. Então, só para a gente entender exatamente o que aconteceu, a Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump não poderia disputar as eleições primárias no estado. Isso quer dizer que ele ficaria fora das votações dentro do Partido Republicano, aquelas para escolher quem vai ser o candidato que vai representar o partido contra Joe Biden em novembro, no final do ano. Donald Trump, então, recorreu e levou essa questão para a Suprema Corte. A Suprema Corte agora que vai decidir. A Suprema Corte hoje tem 6 juízes conservadores, 3 deles indicados pelo próprio Trump e 3 juízes liberais. Apesar disso, Thaís, nem sempre a Suprema Corte legislou a favor do Trump, tá? Já várias vezes a Suprema Corte legislou contra os interesses dele, mas a equipe de advogados de Trump está otimista. Por quê? Porque a medida que foi usada como base para tirar Trump das eleições primárias do Colorado é uma medida que nunca na história foi aplicada à presidência. Se trata da seção 3 da 14ª emenda da Constituição, que determina que pessoas que fizeram juramento à Constituição e se envolveram em atos de rebelião contra o governo americano não podem exercer cargo público. Então, a Suprema Corte do Colorado julgou que Trump não poderia concorrer à presidência mais uma vez por causa da invasão do Capitólio. Agora, a questão é que essa foi uma decisão polêmica, controversa, justamente porque essa regra nunca foi usada para a presidência. E não só isso, é uma regra que foi usada só 2 vezes desde 1919. Então, agora, a equipe de advogados de Trump está alegando que essa regra não pode ser aplicada à presidência e que o discurso que Trump fez naquele 6 de janeiro, naquela invasão do Capitólio, incentivando que as pessoas fossem às ruas e contestassem o resultado das eleições, está protegido pela liberdade de expressão. Lembrando, Thaís, que Trump será julgado, por tentativa de interferência nas eleições. A gente vai acompanhar esse julgamento no ano que vem. E antes da equipe de Trump recorrer dessa decisão do Colorado, a equipe do Partido Republicano já tinha recorrido também, já tinha levado esse assunto para a Suprema Corte. Então, essa medida já estava em pausa, na verdade, lá no Colorado. Então, agora é a Suprema Corte que realmente vai decidir se Trump pode ou não ficar nas eleições primárias do Colorado, e isso é importante porque vai decidir o que outros estados podem fazer. Se os estados forem tirando o Trump das eleições primárias, é claro que isso diminui as chances dele, afeta as chances de ser escolhido o candidato do Partido Republicano, apesar de ele estar muito à frente nas pesquisas de intenção de voto, muito à frente do que os outros nomes que querem a nomeação também pelo partido. Então é por isso que a gente acompanha com atenção essa decisão da Suprema Corte. Thaís. Bem como você falou, vai ser uma eleição que vai ser decidida, inclusive, antecipadamente pelos tribunais. Mariana Jangiacomo, de Nova York, vai para casa agora se aquecer, que está todo passando frio aí na rua, participando com a gente. Uma boa noite para você. Até amanhã, Mariana.